O Brasil está no olho do furacão. Tarifas externas, gastos internos desenfreados, decisões judiciais que minam a segurança jurídica. O investidor olha para o horizonte e pergunta: é hora de sair ou eu devo investir e aproveitar oportunidades? E mais importante, como você pode se proteger sem agir por pânico? Porque em tempos de ruído, informação clara é poder. Cordeirinhos e cordeirinhas, bem-vindo a mais um vídeo. Conto com a sua inscrição, o seu like para apoiar e ajudar a nossa comunidade a crescer e que esse conteúdo seja entregue a cada vez mais brasileiros que precisam expandir seus conhecimentos em investimentos. Trump está de volta ao tabuleiro global e voltou com uma postura que o mercado mais teme: tarifas, protecionismo e retaliação. Produtos do agro e siderúrgica estão sendo alvo. E adivinha quem está na linha de frente? Exato, o Brasil. Com uma forte presença em commodities, que é o que o Brasil realmente ali mais exporta, essas tarifas são um risco a muitas empresas nacionais e acabam impactando em diversos empregos e colocando-os em risco. Bom, a Agência do Brasil escreveu o seguinte: não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. O impacto dessa tarifa pode ser grave para a nossa indústria. Aqui mostra toda a preocupação. As carnes, que são dos alimentos mais importados, acabam sofrendo bastante com essas tarifas, bem como laranja, soja, todo o agro. A Ambiec reforça a importância de que questões geopolíticas não transformem em barreiras ao abastecimento global e garanta a segurança alimentar, especialmente em um cenário que exija cooperação e estabilidade entre os países. A agropecuária também está preocupada e o comércio exterior. Bom, há quem diga que essas tarifas são oriundas das ações de Bolsonaro e há quem diga que são de Lula. O que é que acontece? Trump declarou que há uma perseguição com o ex-presidente do país. Porém, dias antes disso, Lula questionou os Estados Unidos, questionou também a força do dólar e sugeriu a adoção e criação de uma outra moeda para negociações ali entre parceiros do BRICS, o que acabou despertando em Trump esse senso de intervir para fortalecer o dólar e proteger o mercado norte-americano. Bom, o Infomoney escreveu: Trump está com a mira voltada contra o Brasil. Como isso afeta os mercados? E o que é dito aqui é o seguinte, fala sobre Jair Bolsonaro, fala também, no início da semana, em reação às mensagens de Trump em defesa de Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, sem citar o nome do presidente americano, que o Brasil é um país soberano e que ele não aceitará a interferência ou tutela de quem quer que seja. Bom, isso aí eu concordo em partes com Lula. O que eu não concordo é com a hipocrisia. Porque o que é que acontece? Lula acabou enviando um avião da FAB para resgatar a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Então o Brasil acabou intervindo também em um outro país. Todas essas questões geopolíticas, toda essa insegurança que é causada por decisões do executivo e do judiciário brasileiro acabam criando um certo medo, um certo receio e um certo risco também a investidores nacionais, bem como aos investidores estrangeiros que apostam no Brasil. Isso faz com que o real acabe se desvalorizando, que as taxas de juros no Brasil aumentem devido a essa insegurança e acaba diminuindo ainda mais o poder de compra do brasileiro. Causa então um transtorno, uma avalanche de problemas a serem sanados e resolvidos em busca de um progresso. É importante salientar também que a FAB põe um sigilo de 5 anos nos gastos para trazer essa ex-primeira-dama para o Brasil. Então o brasileiro ele vai lá, contribui, tem uma carga tributária altíssima e ele paga pelo resgate de uma condenada por corrupção e mesmo assim ele não tem o direito de saber com o que foi gasto esse dinheiro. Essa é a realidade. Sem contar que existem questões ali do judiciário que acabam causando um certo receio, um certo medo, devido à perseguição que há entre políticos ali da oposição e também figuras públicas relevantes, com destaque principalmente ali em redes sociais, que possuem um grande alcance de voz, porque essas pessoas estão sendo cada vez mais perseguidas e caçadas. Uma prova disso é, eu lhe pergunto, quantas pessoas ali da esquerda estão inelegíveis? Da direita já se encontram algumas figuras como Bolsonaro, como Pablo Marçal, e assim, isso causa uma certa preocupação para a maioria das pessoas que conseguem observar o todo sem uma torcida partidária. Um exemplo claro é que o próprio ministro ele é imparcial, não de hoje,
mas ele interfere até em questões de impostos, como por exemplo é possível observar nessa manchete, onde ele vetou uma medida que diminuiria a carga tributária proposta ali por Bolsonaro. Também é possível observar que ele derrubou um veto do Congresso que anularia o aumento do IOF, então aumentando ali a carga tributária também. Isso faz com que o brasileiro, o investidor, o estrangeiro, ele olhe para o Brasil e se pergunte: qual é a força que o Congresso tem no Brasil? Qual o papel dele? Realmente ele está servindo, está interferindo? Ou será que está sendo só um gasto a mais para a máquina pública? E também causa aquela preocupação: será que o ministro ele vai ser capaz de determinar tudo aquilo que o país pode ou não fazer? Todos os rumos vão ser decididos por uma única pessoa? Quem está sendo essa figura? A democracia do Brasil, ela realmente está de pé? Ela está corrompida, está comprometida? Tudo isso causa esse caos e é justamente no olho desse furacão que o Brasil se encontra atualmente. Outro detalhe que preocupa também é que, apesar dessa guerra tarifária, das preocupações com custo, arrecadação, não há uma ação contundente do Poder Executivo para sanar esses problemas, para dialogar, para conversar, para tentar chegar a um consenso. E uma prova disso, inclusive, é que em meio a toda essa seriedade de problemas que vem acontecendo, o pronunciamento que o atual presidente do Brasil teve relacionado a tudo isso foi o seguinte. Deixa eu dar play aqui. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Bom, pelo menos em uma coisa vamos ter que concordar, a música é bonita. O toquinho ele é bem animador, mas só o toque, só a música mesmo, porque o cenário acaba se tornando ali infinitamente mais preocupante. Porque enquanto é esperado uma postura séria, uma postura de resolução ali do problema, existem empresas que estão correndo risco de simplesmente falirem e fecharem. Existem empregos que estão aí à mercê dessa resolutiva do Brasil. E a preocupação é brincar e ironizar ali com um presidente que já se mostrou ser contundente em algumas decisões, como é o caso de Donald Trump. Eu não acho essa uma saída sensata. Na verdade, isso acaba causando mais preocupação ainda para todas as pessoas. Um outro fator que causa grande preocupação também é que existem problemas muito sérios vividos no Brasil. Ultimamente, estourou aí o escândalo do INSS, onde foi constatada uma fraude de bilhões de reais e que ainda não tem ninguém com tornozeleira eletrônica, não tem ninguém preso, as investigações não possuem resultado e o que causa a maior preocupação é que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva atrapalhou as investigações através desse pronunciamento. Então, assim, você percebe que o presidente do país não tem interesse de continuar com essa investigação, sendo que o irmão dele é um dos principais envolvidos, onde o mesmo era líder de um dos sindicatos que recebia esse dinheiro. E você pode até pensar, então o Brasil está complicado, está sem dinheiro, sem verbas, mas não, pelo contrário, perceba. O Brasil possui recorde atrás de recorde de arrecadação. Ele vem arrecadando cada vez mais, contudo, acaba sendo insuficiente para suprir todos os gastos do governo. A meta fiscal parou de ser atingida ali por meados de 2014 do governo da Dilma, onde existia realmente ali mais receita do que despesa. E essa distância, ela está cada vez mais crescente. Houve um boom aqui durante o período da pandemia. Acredito que todos os países passaram por uma situação parecida. Mas no momento, apesar da receita estar crescendo, a despesa vem crescendo consideravelmente mais. E a dívida pública também. Isso acaba afastando e amedrontando os investidores. E somos uma nação colecionadora de recordes. Percebemos aqui então que o déficit nominal está menor do que em níveis ali pós-pandêmicos e sem previsão de diminuição. Outra informação muito importante é que os gastos com juros da dívida eles batem recorde no Brasil. Mas não só isso, perceba que o valor está quase 3 vezes maiores do que ali em 2020, que foi o período da pandemia. Isso tem um impacto, claro, no mercado. Os investidores eles costumam reagir ao risco. O mercado, ele reage ao risco, isso é um fato. Então, um país que enfrenta esses problemas, que adota essas posturas e essas resolutivas que na verdade são inexistentes, enquanto todo mundo espera uma medida de corte de gastos, corte de privilégios, o país só propõe mais imposto, aumentar a carga tributária e nada de resolutiva eficiente. Dessa forma, vivemos em uma gangorra,
Quando o mercado exterior ele percebe que o Brasil está com PL baixo, a bolsa brasileira ela está barata, ele pega e investe seu dinheiro naquela expectativa de que o Brasil melhore. Mas quando acontecem alguns problemas, como por exemplo a questão das tarifas, que ocorreu justamente aqui, o investidor acredita que o valor pelo qual estão sendo negociados os ativos brasileiros ainda assim estão muito altos comparados ao risco que o país oferece. Então ele acaba retirando seu dinheiro e investindo em países com um cenário mais otimista, mais promissor, que possua menos risco. Perceba, temos um problema político generalizado e também um problema jurídico no Brasil. Decisões do judiciário, sobretudo do STF, têm gerado insegurança jurídica grave. Censuras, bloqueio de contas, prisões preventivas prolongadas, clima de medo no ambiente político, tornozeleira em pessoas não condenadas. O investidor estrangeiro, ele observa tudo isso e sai de fininho. Ele não gosta de barulho, ele quer segurança jurídica. Ele não quer o seu dinheiro à mercê de uma canetada de um membro autoritarista do STF. E quando se trata dessa segurança jurídica, o Brasil hoje está falhando grave nesse aspecto. E para piorar esse cenário de credibilidade institucional, enquanto a energia para perseguir opositores, falta o mesmo vigor para investigar rombos gigantes, como o caso do INSS, onde o mesmo foi denunciado por fontes técnicas. Mas e agora, Álvaro? Como o investidor deve agir? Calma, sossega o coração. Vamos respirar e pensar com racionalidade. Evite concentração. Se seu capital estiver todo concentrado no Brasil, você está correndo um sério risco. Busque por exposição em ativos no exterior, como ETFs, dólar, ouro, ativos descorrelacionados ali com o fator Brasil. Porém, retirar todo o dinheiro do Brasil é acreditar que o país irá entrar em colapso. Se isso acontecer, sua menor preocupação vão ser ali os ativos que você tem em bolsa. Concorda comigo? Então, para estar concentrado, alocado no Brasil, porém com um pouco mais de segurança, busque por empresas resilientes, que já passaram por crises e por períodos conturbados, como é o caso da Vale, do Banco do Brasil, do Itaú, da WEG, alguns fundos imobiliários como a HGLG11. Mais importante ainda, tenha caixa. Liquidez, ela é liberdade. As oportunidades surgem e só aproveita quem tem munição. Não entre em pânico. O Brasil já teve golpe, hiperinflação, confisco, plano econômico congelado, pandemia, e mesmo assim, empresas boas continuam crescendo. Elas vão ajustando o preço, sobrevivendo, vencendo e se adaptando. Tenha a mentalidade certa. Você não investe com medo. Você investe com estratégia e clareza. Quem entende o jogo não sai da mesa. Ele apenas troca de peças, as peças certas e no momento certo. Em um cenário mais grave, quase que apocalíptico, não serão suas ações e ativos brasileiros que vão lhe salvar. Essa é a realidade. Porém, em uma situação como essa, esses ativos serão as menores das suas preocupações. É importante para isso ter liquidez, ter dinheiro. Dinheiro não só em real, mas em dólar, joias, ouro, inclusive ouro físico, se for o caso, para que você em uma possível emergência consiga ali sair do país, a depender dos rumos que o país tome. Contudo, esse é um cenário muito catastrófico e que eu não consigo enxergar. Apesar da situação ser preocupante, ser alarmante, o Brasil está vivendo infinitas crises, ele já se mostrou resiliente a problemas até maiores do que o que estamos vivendo agora. Então, o investidor sensato, ele mantém a calma, mira nessas empresas e surfa nessa onda mesmo com o mar estando agitado dessa maneira. O investidor sensato, ele não tem medo de naufragar, ele surfa nessa onda. Eu sou Álvaro Cordeiro e esse é um conteúdo para quem busca riqueza com consistência, mesmo em um mar revolto. Cheiro no coração e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve para esse vídeo chegar a mais pessoas. Conto com você, Cordeirinho e Cordeirinha.